Amargura, a raiz do sentimento de vingança. Nas histórias, a vingança sempre é retratada como uma busca intensa, que consome por dentro, até que ela possa ser satisfeita na destruição do outro. A vingança sempre usada para suprimir a amargura. Mas será que essa é a resposta? Fique conosco e acompanhe o programa de hoje. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série de mensagens estamos falando sobre a luta contra a incredulidade. Amargura e sentimento de vingança são duas coisas em que em algum momento nós precisamos enfrentar em nossa vida, principalmente quando somos machucados por alguém e queremos de alguma maneira completar o ciclo moral e retribuir o mal que recebemos com o mal que podemos fazer. Ou seja, esse sentimento de amargura e desejo de vingança nos faz em algum momento querer aplicar a pena da lei e retribuir aquele que nos ofendeu. Como vencer a amargura? Como vencer o sentimento de vingança? Como vencer a sensação de retribuição do mal com o mal? A chave para entendermos isso está no perdão. No perdão que podemos experimentar em Jesus e no perdão que podemos dar ao outro que nos ofendeu. A resposta não é a retribuição do mal com o mal ou a aplicação da pena da lei por nós mesmos, mas a chave para tudo isso é o perdão experimentado, que pode ser também o perdão compartilhado. A chave é a confiança na promessa de Deus. E que promessa é essa? De que Ele é quem acertará as contas com os nossos opressores, de que é a Ele que pertence a vingança. Não podemos ignorar atos impensados de outras pessoas. Contudo, não podemos executar a pena da lei. Não temos direito algum de completar o ciclo moral, mesmo que não tenhamos nenhum impedimento espiritual quanto ao clamor contra a injustiça. A pureza da vida moral se deteriora no momento em que tentamos ministrar a justiça. É em Jesus Cristo que somos libertos do sentimento de vingança ou do desejo de retribuição. Porque sabemos que Deus assumirá as nossas contas no tempo determinado. E que Ele já assumiu quando pagou todas as nossas dívidas na cruz de Cristo, despejando sobre Ele toda a ira que era contra os nossos pecados e vingou por nós, para nos dar o perdão e a salvação. É a fé na justiça de Deus que nos ajudará a vencer o sentimento de amargura e o desejo de vingança. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Segundo o apóstolo Paulo, não é tarefa nossa vingar, mas é tarefa nossa amar. A vingança é tarefa de Deus, que no tempo determinado acertará todas as contas. É papel de Deus vingar o seu povo. É tarefa de Deus aplicar a sua justiça. A nós resta devolver o mal com o bem, amar aquele que nos ofende e responder com o dano sofrido
com o perdão recebido em Jesus Cristo. A justiça de Deus também é graça futura. Não somos nós que assumimos a vingança, mas Deus a assumirá por nós. E no tempo devido, aplicará a sua justiça e o seu juízo. Diferente de nós que o fazemos motivados por sentimentos de vingança, Deus o fará com santidade e retidão. Não é nossa tarefa aplicar a pena da lei, mas é tarefa de Deus aplicar a sua justiça. Vamos olhar então para a cruz de Cristo, onde todas as injustiças cometidas contra nós e as injustiças que podemos fazer contra os outros já foram pagas na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus já pagou a dívida que era contra nós, a dívida do nosso pecado, para que nós, uma vez experimentando a graça do perdão, possamos também experimentar a graça da liberdade de conceder perdão àquele que nos ofende. Lembrando sempre que a vingança não nos pertence, mas pertence a Deus, porque Ele já pagou tudo por nós na cruz de Jesus Cristo. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do
Você já teve alguém que te feriu profundamente, que te deixou extremamente irado? Você já teve o desejo de que a justiça fosse feita em alguma situação? E como a gente consegue discernir se na verdade o nosso coração tem um desejo por vingança ou se o nosso coração está amargurado? Qual é, na verdade, o sentimento que permeia o nosso coração quando alguém nos fere ou quando vemos uma situação em que uma injustiça acontece? Será que de fato nós temos a condição de policiar o nosso coração e saber aquilo que de fato temos sentido? A linha que divide o desejo por justiça e o desejo de vingança é muito tênue. Muitas vezes podemos caminhar crendo que estamos desejando que a justiça seja feita, mas na verdade caminhamos desejando uma vingança particular, pessoal, e que muitas vezes está permeada de amargura, de ira, de um sentimento que está enraizado de maneira tão profunda que já se tornou até parte de nós. Isso é mais comum do que parece. Infelizmente, muitas vezes somos tendenciosos a desejar que algo ruim aconteça. E talvez você pode pensar, eu nunca desejei de fato que alguma situação ruim acontecesse com alguém. Mas nós usamos uma expressão muito comum que muitas vezes pode revelar isso. Já viu quando algo acontece com alguém e você pensa assim, bem feito? Ou então quando você diz, eu sabia que ia acontecer, e ainda bem que aconteceu. Isso pode parecer algo simples, mas pode revelar coisas profundas do coração. Eu me lembro da história de José. E José é um personagem, filho de Jacó, que tem seus outros vários irmãos, e ele recebe atenção especial por parte do seu pai. Ele ganha uma túnica muito bonita e singular, e ele, conversando com seus irmãos, conta a eles alguns sonhos que ele teve. E ele diz, olha, eu sonhei que em algum momento vocês se dobrariam diante de mim. É claro que o sonho não foi exatamente dessa maneira, José tem sonho com feixes e coisas do tipo, mas a interpretação desses sonhos basicamente é de que os seus irmãos o adorariam. E isso cria um sentimento muito complicado dentro da casa de José. Em um determinado momento, Jacó pede para que ele vá ao encontro dos seus irmãos, e quando José vai, os seus irmãos o veem de longe, e então começam a tramar algo contra ele. E pensam até em matá-lo, mas um de seus irmãos diz assim, não vamos matá-lo, vamos jogá-lo nesse poço. Afinal de contas, se nós o matarmos, qual será o benefício que teremos? E aí, nesse momento, então, passa uma caravana em sentido ao Egito, e esse homem, então, entende que eles poderiam vendê-lo. Ele diz, olha, vamos vender o nosso irmão. Nós teremos lucro, nós teremos benefícios em prol disso, e podemos dizer ao nosso pai que o nosso irmão foi morto através de um animal. E é exatamente isso que fazem. Vendem José, ele é levado como um escravo, e quando chega lá no Egito, ele começa a viver como um escravo. Só que José é um homem que teme ao Senhor. E a sua vida naquele momento faz com que ele tenha condições de ir para a casa de Potifar e servir a Potifar. E imediatamente o que acontece é que a esposa de Potifar se afeiçoa desse homem. Ela tem desejo de que ele a tome e tenha relações com ela. Mas José, um homem crente, decide não fazê-lo. E a mulher de Potifar, então, tenta o agarrar de qualquer maneira e ele foge, deixando para trás a sua túnica. E a mulher de Potifar arma contra ele, dizendo que ele tentou agarrá-la. Então José é lançado na prisão. Veja toda a circunstância que acontece com esse homem. Claramente, ele poderia ter um desejo de vingança. Ele poderia desejar que os seus irmãos acabassem mal. Ele poderia desejar que a mulher de Potifar tivesse um prejuízo gigantesco. Mas eu gostaria de ler um pequeno trecho da Escritura, lá em Gênesis capítulo 45, a partir do verso 4, que na verdade mostra qual é a postura de José, quando ele está em uma posição que poderia se tornar um vingador. Resumindo brevemente a história, há 7 anos de fartura e 7 anos de miséria em toda a terra. José interpreta um sonho que Faraó tem, e através desse sonho, José é colocado na posição de governador do Egito. A sua palavra está apenas abaixo de Faraó. E ele então traça todo um planejamento para que não falte comida durante os 7 anos de miséria. E aí, quando os irmãos de José vêm comprar alimento, acontece a cena que nós leremos agora. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos e o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo quanto tens. Até aqui. Perceba que José, ao ser colocado como governador do Egito, podia se vingar dos seus irmãos. E não é o que ele faz. José entende que tudo o que aconteceu de ruim com a sua vida foi uma direção do próprio Deus. O que ele faz é dar uma morada aos seus irmãos. É recebê-los com amor e permitir com que agora eles habitem em um lugar que não haverá fome, mas um lugar preparado para toda aquela circunstância. E eu repito, pode ser que alguém tenha ferido você, feito algo contra você muito ruim. E talvez você até imagine que haja no seu coração um desejo por justiça. Mas eu pergunto, o seu desejo é por justiça ou vingança pessoal e particular? Me chama a atenção o Salmo 139, um salmo belíssimo, que narra Deus em todo o seu poder, em toda a sua glória e sua majestade. E no final do Salmo 139, o salmista começa a dizer que odeia os inimigos de Deus com ódio consumado. E ele diz, Senhor, tomara que o Senhor aniquilasse o perverso. Só que esse homem sabe que o seu desejo por justiça pode ser, na verdade, um desejo por vingança. Por isso, ao terminar o salmo, ele diz, Senhor, sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Basicamente, o que o salmista está dizendo é, Senhor, olhe para esse meu desejo por justiça e veja se não é um desejo de vingança que está disfarçado. E se for, que o Senhor me guie pelo caminho eterno, que o Senhor transforme toda a direção do meu coração. Se você se encontra amargurado, se você se encontra com o coração desejoso por vingança, duvide do seu próprio coração. Nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, como diz Jeremias. Cuidado, para que o seu desejo por justiça não seja, na verdade, um desejo por vingança. Ore e peça a Deus que dê a você perdão. Peça ao Senhor que ajude você a dar a outra face e entender que ao Senhor pertence a vingança, não a nós. Ele vingará os nossos inimigos. A nós compete orar por aqueles que nos perseguem. A nós compete desejar, sim, que a justiça seja executada, mas não por nós mesmos, pelo Senhor, que é santo, justo e que tem uma justiça perfeita, e não nós mesmos, com a nossa justiça imperfeita, pecaminosa e que pode ser enganosa. Cuidado, a amargura encontra a resposta em Cristo. O desejo de vingança encontra a resposta quando damos lugar à ira de Deus e desejamos que Ele mesmo vingue o seu nome e a sua própria glória. Que Deus abençoe você e livre o seu coração caso ele esteja amargurado, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. E eu te pergunto, como você se sente com o mal que fazem contra você? Assim como o mal que José experimentou, como você se sentiria? Em um momento onde você desfruta de poder, você retribuiria o mal com o mal ou o mal com o bem? Nós somos sempre tentados e a nossa tendência é ser levado pela nossa condição. Como pecadores, na nossa raiz, a nossa tendência sempre é buscar a vingança, motivados pela amargura. Mas Deus hoje quer nos libertar para experimentar o perdão em Jesus Cristo e experimentar também a oportunidade que temos e a liberdade que temos de conceder o perdão àquele que nos ofende. Eu quero orar por você que talvez se sente amargurado hoje por algum dano sofrido, alguma traição de alguém, ou algo que fizeram contra você no passado e que até hoje
você não consegue liberar perdão. A falta de perdão pode provocar um dano maior em nós do que a amargura. Por isso eu te convido hoje a orar comigo nesse momento e me acompanhar nessa oração, para que juntos possamos experimentar o perdão de Deus em Jesus Cristo. Que melhor que José, em um momento de maior sofrimento, ele não usou a sua autoridade como filho de Deus para condenar quem o condenava, mas usou a sua autoridade como filho de Deus para salvar aqueles que o condenavam, clamando sobre eles o perdão de Deus. Vamos experimentar juntos isso, a liberdade do perdão experimentado em Cristo e a liberdade de compartilhar o perdão àqueles que nos ofendem. Me acompanhe nessa oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque todas as nossas ofensas e injustiças que nós cometemos contra Ti e contra o outro já foram pagas na cruz. E é verdade, ó Deus, que aquilo que fazem contra nós nunca é superior ou maior às nossas ofensas cometidas contra o Senhor. O Senhor sempre se sente ofendido com os nossos pecados. E nem por isso o Senhor derrama sobre nós ira ou vingança, mas derramou a ira na cruz para perdoar os pecados que cometemos. Te louvamos, ó Pai, pela liberdade do perdão em Jesus e pela liberdade que podemos experimentar em não devolver o mal com a vingança, mas devolver o mal com o perdão e o bem. Porque Jesus, naquela cruz, ao ver aqueles que o condenavam, não clamou sobre eles a maldição do Senhor, mas clamou sobre eles o teu perdão. Por isso, ó Pai, nos ensine a partir da cruz a viver o perdão e também a perdoar. Ajude, ó Deus, aquele e aquela que talvez nesse momento se sente amargurado, porque não há nenhuma pessoa no mundo que já não tenha sentido amargura e sentimento de vingança, porque não consegue perdoar aquele que o ofendeu. Que hoje, ao me acompanhar nessa oração, ele possa ser liberto para perdoar e liberto para experimentar o perdão que só o Senhor pode trazer através da morte e ressurreição de Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos ensina que a resposta à vingança é o perdão, que a resposta à amargura é o perdão, que realmente nos leva à liberdade, a liberdade de viver o Teu amor, a liberdade de viver a Tua palavra, a liberdade de viver a boa nova. Que o Senhor assim nos abençoe e que o Senhor transforme a amargura em sentimentos de perdão e de amor pelo outro, para que isso também provoque no outro um quebrantamento do seu coração. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder
para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã. Você deseja entrar em contato conosco? Enviar o seu pedido de oração ou pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão e receber atividades e informações da nossa igreja? É muito simples, basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E claro, você também pode acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você e a sua companhia durante todo o nosso programa. Caso você tenha perdido alguma parte, a pregação da palavra, alguma canção, você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E também acompanhar todos os programas que já gravamos até aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus, em Jesus Cristo, te faça experimentar a liberdade do perdão, para viver também a liberdade de perdoar aquele que te ofende. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.